Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente e falar conosco por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para trazer sentido para a nossa vida. Mesmo nos dias em que não conseguimos ver a razão do nosso sofrimento, o motivo da dor, ou talvez até mesmo um simples cansaço que vem nos abater, nós não conseguimos ver, clarear diante de nós, que Ele possa trazer a luz, mostrando assim para nós os próximos passos. Vamos lá? E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o pastor, evangelista e homem espiritual de Deus, João. Quero ler com vocês o capítulo 1, 2 versículos apenas, 4 e 5, diz assim: Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Glória a Deus. Eu gosto dessa palavra e creio que é totalmente pertinente explicar o porquê que João escreveu o seu evangelho. Ele, diferente dos outros três evangélicos que são chamados de sinópticos ou sinóticos, o evangelho de João é o evangelho considerado mais espiritual, o queridinho da igreja, porque ele escreveu para explicar para uma comunidade grega, provavelmente aquela a qual ele escreve a carta de Apocalipse, aquelas igrejas, Filadélfia, entre outras que estão lá, Tiátira, e são todas cidades ali da antiga Grécia. E ali tinha uma comunidade de pensadores, onde muitos contribuíram com muitos pensamentos para o mundo. Posso citar, por exemplo, Platão e a caverna de Platão, que fala justamente do período de trevas do ser humano. Sócrates, se eu não me engano, é Sócrates que fala: só sei que nada sei. E alguns outros, como Thomas Hobbes, e eu não sei se eles são gregos, mas que fazem parte desse grupo de pensadores que fala que o homem é produto do meio em tentando criar ou tentando achar um sentido para a vida. E ali naquela comunidade havia ali um pensador que criou não a teologia, mas como que eu vou falar, irmãos? Criou um fundamento, ele criou um conceito. Essa é a palavra, o conceito do Logos. E João trouxe justamente Jesus Cristo como Logos de Deus. O que é o Logos? O Logos é a razão, é o sentido de tudo existir. O que pode ser traduzido entre a razão e a escrita. Eu estou falando de maneira bem simplista, e logicamente esse estudo vai um pouco mais longo e bem mais longe, bem mais profundo, mas eu quero trazer um pouco de profundidade daquilo que representa justamente o Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus para nós? Aqui João retrata, remetendo justamente a Gênesis capítulo 1. E eu quero fazer as aplicações desses dois versículos, porque ele começa falando: aquele que é a palavra possuía a vida. A palavra está com P maiúsculo, irmão. A palavra, ela é a origem de tudo. Em Hebreus 11, no versículo 1, Hebreus 11, 2 fala que tudo que existe, tudo que é visível, foi feito pelo que não é visto, por meio da palavra, por meio da voz de Deus. Deus falou e começou a existir. E esse versículo traz justamente isso para nós: aquele que a palavra possuía a vida. E a vida é a origem de tudo, ou seja, a palavra é a origem de tudo. Deus é a origem de tudo, meu irmão, e sustenta tudo por meio da sua palavra. Se nós formos pensarmos e pararmos um pouquinho para raciocinar, tudo tem uma origem, irmão. E tudo tem um final, e não obstante, o Senhor Jesus falava que Ele era o princípio e o fim, o último e o derradeiro. E Ele, na verdade, é a motivação de tudo existir. Deus é a razão, irmão, a qual eles procuravam. Deus é a razão de tudo existir. Ele é o que dá sentido à nossa vida. Sem Deus, nossa vida se torna um imenso vazio.
Sem Deus, nós não conseguiremos achar o porquê de tantas dores, o porquê de tanta angústia, o porquê de tanto sofrimento. Não vamos achar propósito nenhum. Sem Deus, a nossa vida se torna um imenso vazio. Essa é uma verdade, a qual João traz. Ele começa falando daquele que a palavra possuía a vida. E a vida, quando nós nos sentimos cheios de vida, a vida é a que dá todo sentido. Em Hebreus capítulo 1, no versículo 2, quero ler com vocês na versão Ferreira de Almeida, ele fala: nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez o mundo. Por quem fez o mundo? Ele é a origem, a palavra encarnada, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. O que o autor do livro de Hebreus está falando, irmãos? Que justamente Jesus Cristo veio expressar o caráter de Deus em forma de homem. Ele veio mostrar a sua divindade andando entre nós, para mostrar o porquê, para mostrar a razão de tudo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Há um porquê, irmão, há um controle, há um sentido, e só podemos encontrar o de cada um de nós em Deus, irmãos. É necessário se relacionar com o Eterno, é necessário mergulhar mais fundo nessa majestade que está nas alturas. É necessário ter fome e sede de justiça. É necessário, buscar com todo o nosso coração para que venhamos a entender, porque senão não suportamos. Senão o que é vida começa a se tornar morte. Todos nós temos essa centelha de vida, irmão, que está em nosso espírito, na nossa alma, que dá um sentido que muitas pessoas se movem justamente por causa disso, por causa da alma. Mas se movermos pelos nossos sentimentos, vamos encontrar morte, mas quando nos movemos por ele, encontramos vida. E a palavra fala assim, e a sua vida trouxe luz a todas. A palavra é a vida, e a vida traz a luz. Não obstante, irmãos, uma mulher quando está grávida, quando os médicos, quando está perto ali de dar a luz, eu ia falar outro verbo que é um pouco pejorativo, mas está perto de parir, que é o termo técnico usado justamente para animais. Quando ela está perto ali, os médicos chamam de dar a luz. A mulher dá a luz. Por quê? Porque estava encoberto. Ninguém conhecia a carinha do neném. Talvez até um ultrassom pode trazer aquilo que é a revelação da criança, mas Jesus Cristo, quando fala que traz a vida, trouxe a luz, trouxe justamente a revelação de quem Deus é. O propósito de Jesus era justamente isso, revelar Deus e redimir a humanidade. Redimir é solucionar os problemas. Solucionar os problemas, irmão, solucionar aquilo que angustia o nosso coração. Esse é o propósito da luz vir ao mundo. É revelar o Pai no caráter de Jesus Cristo, que é a expressão perfeita. Voltando à analogia da mulher, podemos também fazer a analogia da semente, que é colocada debaixo da terra, que ninguém sabe como acontece. Em Mateus, no capítulo 4, ele explica, falando que o reino dos céus é como uma semente, que ninguém sabe o que acontece debaixo da terra, mas que ela vem, sendo que ela primeiro aparece o broto, depois os ramos e logo depois todo o fruto. O fruto é por último, e todos nós perseguimos justamente isso, o fruto, que refere-se justamente àquilo que Deus nos prometeu. Mas é necessário entender que há etapas, é necessário a luz do sol para que as vitaminas venham a florescer a planta, que a chuva, que fala da ação sobrenatural de Deus. E o Senhor Jesus é essa palavra, a palavra que traz luz para nós, que expressa justamente, que revela quem Deus é. Em Gênesis capítulo 1, nós podemos ver isso. A palavra fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. E não obstante, novamente, não sem lógica, nós fomos feitos do pó da terra.
E muitas vezes, quando chegamos perto de Deus, estamos assim, sem forma e vazia. A palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Então, havia trevas, havia um abismo e havia também o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus ainda não se manifestava. Por quê? Era necessário a palavra. E vocês percebem o quanto Deus é assertivo em dar as palavras dele? Deus não chegou e disse, não relatou como estava. Quantas vezes nós, no meio da nossa escuridão, no meio das trevas que se formam em nós, começamos a querer mostrar para Deus: Senhor, a minha vida está sem sentido, a minha vida é só dor. Enquanto o Senhor está mostrando para nós que por meio da palavra pode vir vida. Deus mostrou a solução, a redenção. Haja luz. Ele não apontou a escuridão, ele não apontou o problema, ele apontou a solução para as trevas que estavam no meio do abismo. E só então o Espírito começou a produzir luz. Porque há uma combinação explosiva quando se encaixam perfeitamente numa engrenagem que vem para fluir vida através de cada um de nós. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Palavra e Espírito. É o primeiro versículo da Bíblia. Olha, havia trevas e o Espírito de Deus pairava, e Deus disse: haja luz. E quando ele viu que a luz era boa, ele fez separação entre a luz e as trevas. Parava sobre a face das águas. E é isso que Deus está tentando trazer para nós, irmão. O quê? Que Jesus Cristo é a solução para tudo. A palavra é a solução, irmão. Olha, no versículo 5 ele fala: a luz brilha na escuridão. A luz brilha na escuridão. Ela revela quem nós somos e quem Ele é. Em João capítulo 9, ele mostra justamente essa faceta, curando um cego de nascença. Eu já falei para vocês, e os milagres de Jesus, eles são totalmente cirúrgicos e propositais no sentido de nos ensinar, no sentido de nos dar profundidade. Tinha mais doenças? Tinha, irmãos. Só que essas foram relatadas para o nosso ensino, para que nós venhamos a crer no Filho, na superioridade do Filho. Naquele de João capítulo 9, no versículo 5, onde ele declara ser a luz do mundo, era um homem cego de nascença, a qual os discípulos questionavam ele. Quem pecou? O pai dele? Ele ou o pai dele, os pais dele? Para que ele ficasse cego? Nenhum nem o outro. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. A luz de Deus é a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus, para que se manifestasse. E talvez seja esse o problema ali, já quebra todo o paradigma de que todo problema que enfrentamos é pecado. Não, pode ser? Pode. Pode ser o Satanás? Pode, mas pode ser a manifestação da glória de Deus. Porque ele revela quem nós somos e quem ele é, o quanto precisamos dele, para enxergar o caminho. A doença, a cegueira falava justamente desse que queria caminhar, que tinha os pés para caminhar, que tinha as pernas para trilhar um caminho, mas que não conseguia enxergar por onde ir e poderia cair na face do abismo, poderia cair aonde estava em trevas. O paralítico fala justamente daquele que tem pecado, porque o pecado nos paralisa. Fala daquele que sabe o caminho, mas que não consegue caminhar, porque foi aprisionado, escravizado pela sua paralisia. Olha, eu quero ler com vocês Hebreus 4:12, que fala novamente uma função da palavra. Li ela com vocês esses dias e quero detalhar ela um pouquinho de forma mais vívida, porque ele fala: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. E Jesus é vivo, meu irmão, Jesus vive. Ela é mais cortante do que uma espada afiada de dois lados, que penetra fundo a ponto de separar a alma e o espírito. O espírito, irmãos, é o que se liga a Deus, é o que comunica com o eterno, é o que comunica com o divino. O espírito do homem se comunica com o espírito de Deus. E a alma, as nossas centrais de pensamentos e sentimentos. Para que haja separação, para quê? Para que nós possamos ser guiados pelo espírito. Juntas e medulas. É toda a articulação do corpo, pensamentos e desejos do coração mostrando como nós somos na realidade. Por isso o salmista escreveu o Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os
Meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando Jesus ilumina a nossa vida, tudo faz sentido. Quando Jesus ilumina a nossa vida, começa a ter razão. Essa pregação vai de encontro a quem perdeu a perspectiva, porque simplesmente sofreu algo que parece ser o fim na vida. Essa pregação vai de encontro em quem não vê mais razão para viver. Talvez o mundo ficou preto e branco. Talvez o cenário que você tenha enfrentado seja um cenário de tristeza e dor. Talvez a vida como você vê, você já não vê mais. Em um tempo você sorriu e agora você não consegue. Jesus quer devolver o seu sorriso. Jesus quer trazer um sentido para a sua vida. Jesus quer amanhecer. Quer fazer amanhecer. Olha, a palavra fala, a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E por mais, meu irmão, que as trevas que se formou dentro de nosso coração durante esse período de dificuldade, durante esse período de caverna, durante esse período a qual nós vemos um vale de sombra de trevas e morte, como o próprio salmista fala no Salmo 23, versículo 4, ele fala que não temerá. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. E nós podemos crer. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A luz não pode ser apagada. Tentaram apagar. Fala justamente da perseguição, da morte dele na cruz e de enterrar ele no túmulo. Mas eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar, a tumba está vazia, a cruz está vazia e ele vive, e ele reina, absoluto e poderoso, e ele pode resolver. A palavra desceu na terra justamente para mostrar que Deus é real, verdadeiro, fiel, justo e santo e amoroso, e que é o melhor para cada um de nós, e que todas as suas promessas eram reais e verdadeiras e se cumpriram nele. Olha, Atos 16, versículo 29, o apóstolo Paulo pregando para os epicureus, outros que pregavam, que tentavam encontrar o sentido na vida. Alguns entendem que a vida é feita de virtudes, eliminando os vícios, como os epicureus, como os estoicos. Os epicureus tentavam encontrar por meio do prazer. E Paulo prega para eles falando, porque nele vivemos, movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E é loucura, irmão, tentar viver sem ele. É loucura, minha irmã, tentar viver na força do próprio braço. Sabe, essa natureza adâmica que quer conquistar o mundo e poder de algo que já está condenado. Porque a vida está nele. A luz não pode ser apagada. E jamais se apagará. Mateus 28, versículo 6, o anjo de Deus fala para Maria, ele ressuscitou. Porque buscai dentre os mortos aquele que vive, ele ressuscitou. E eu quero terminar declarando sobre a sua vida, meu irmão. Você pode ter passado, você pode estar passando, e pode ainda até passar períodos em que nada faça sentido, em que a vida fica difícil e talvez seja só de sabor. Mas eu quero te falar que Jesus pode dar um sentido até mesmo para esse dissabor, para essa dor, e colocar um propósito firme e forte. E eu quero declarar Salmos 30, versículo 5. A ira do Senhor pode durar uma noite, mas o seu favor vai durar a vida toda ou eternamente. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã e vai brilhar como uma luz do dia. Um novo tempo vai chegar, vai raiar. Não desista, deixa ele te levar até o lugar onde tudo seja luz. Que haja luz. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.